everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês aqui com vocês mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias, no programa Atividades Curriculares Complementares. A gente vai dar continuidade às nossas aulas, considerando os conteúdos que estão propostos no currículo da etapa de ensino de vocês, da terceira série de ensino médio. E hoje nós vamos falar de Discourse Markers. Discourse Markers são marcadores de discurso. Marcadores de discurso são elementos que você utiliza para estabelecer coesão textual, tá? Então, muitas vezes, esse conteúdo também é apresentado com outros nomes. Por exemplo, connectors, que são os conectivos, ou em alguns casos a gente pode ver linking words, que são as palavras de ligação. Linking words normalmente se refere às conjunções, tá bom? Mas você também pode ter locuções. O que é a locução? É quando você junta uma palavra com outra, forma um grupinho, para esse grupo representar aquela ideia que você pretende para conectar o seu raciocínio, conectar o seu texto. Bom? Então vamos lá. Discourse markers, marcadores de discurso. Discourse markers are words, são palavras, phrases, locuções, or expressions, ou expressões, especialmente as conjunções, os advérbios, as preposições, que expressam meaning, quer dizer, eles são responsáveis por oferecer sentido a um texto. Vocês com certeza já ouviram falar de coesão e coerência. A coerência está associada à lógica, né? Se aquele texto que você está apresentando, se ele faz sentido. A coesão é se ele está organizadinho, se ele está bem organizado na sua estrutura. Se, por exemplo, quando você lê ele, você entende o que você está lendo. Bom, se ele está, um parágrafo está ligado ao outro, se um período faz conexão com o outro, então é essa a ideia dos elementos coesivos. The discourse markers, esses marcadores de discurso, eles expressam different meanings, diferentes sentidos. Eles podem interconectar ideias e eles podem também estabelecer a cohesion, que é a coesão textual, como eu mencionei para vocês no começo. É comum nós observarmos, e a gente vai ver isso daqui a pouco, as ideias que são expressas a partir de determinados marcadores. Então, por exemplo, eu quero dar ideia de contraste em português, ou de oposição. O que eu uso? Eu posso usar mas, contudo, todavia, entretanto. Então, é a gente pensar nessas equivalências ou nessas associações para utilizar essas conjunções ou esses elementos coesivos. Os marcadores de discurso enable, quer dizer, eles possibilitam, eles habilitam a organização das ideias e dos sentidos que oferecem clareza e coesão ao texto. Bom, tem algumas palavras que são bem conhecidas por vocês, que todo estudante de inglês conhece, e outras que são bem diferentes e bem estranhas. Quando a gente pensa, no caso, na terceira série, que tem uma ênfase maior na questão da leitura e da interpretação textual, a gente vai sempre observar essas palavras de ligação nos textos, como elementos que estão estabelecendo a coesão, seja um texto mais formal ou menos formal, mais extenso ou menos. Também podem ser chamadas de linking words, como eu falei para vocês, ou linking phrases. Phrase parece com frase em português, né? Mas o conceito é um pouquinho diferente. Phrases em inglês são locuções, são grupos de palavras. São frequentemente ou comumente usadas nos textos escritos. Então, normalmente, quando se fala na coesão textual, a gente está falando na questão do texto escrito, no texto produzido para ser lido. Contudo, existem alguns marcadores de discurso também nas comunicações orais. Esses marcadores de discurso podem expressar também diferentes ideias. As ideias que a gente pode destacar podem ser, são várias, aqui eu vou colocar só algumas. Por exemplo, a ideia de adição, a ideia de contraste ou de oposição, a ideia de causa e consequência, tempo, conclusão, exemplificação. Além disso, eu posso ter sequência cronológica, que está associada com tempo, eu posso ter a comparação, que é muito utilizada, eu posso ter a dúvida, que também aparece, aquela ideia da condição, também pode ser utilizado, e tem outros marcadores que podem ser apresentados. Eu falei para vocês no começo da aula, ou se eu não falei, eu falo agora, que nós temos o plano de estudo.
plano de estudo é um material de apoio que a gente prepara em consonância a esses materiais que nós produzimos aqui com vocês nas gravações de vídeo. Então, depois, com mais tempo, pega esse plano de estudo, dá uma olhada, lá você vai encontrar essas explicações, os exemplos e vai ter uma tabela contendo as ideias e os marcadores de discurso com as suas respectivas traduções, para você poder associar e ajudar na sua assimilação de conteúdo. Nós tivemos uma aula anterior que falava sobre falso cognato. Falso cognato também faz associação com vocabulário, é estudo de palavras, assim como a gente está fazendo agora com as palavras de ligação ou os marcadores de discurso. E essas palavras ou essas expressões não tem uma regra propriamente para você saber, essa palavra indica isso. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que ter familiarização com as palavras. O que a gente consegue a partir de marcador de discurso é entender o que eles são, para que eu uso e que ideias que eles podem expressar. E aí, a partir disso, eu tenho que me familiarizar com esses vocabulários, para assim eu poder saber o que aquela palavra que eu estou vendo num texto está representando ou está indicando. Então vamos lá, aqui tem alguns exemplos de marcadores de oralidade. Alguns, como por exemplo, a gente vê no quadrinho, podem ser interjeições, podem ser representações sonoras, como uma interjeição, uma onomatopeia em alguns casos, pode ser um vício de linguagem. Então você pode encontrar nos marcadores de oralidade algumas representações que trazem esses diferentes contextos. Tá? Então quando você diz aham, esse tipo de manifestação são marcadores de oralidade. Por que é diferente? Por que você não usa isso na escrita? Porque o texto escrito ele tem uma formalidade diferente. Na oralidade, às vezes você precisa fazer uma pausa. Você às vezes precisa parar e dizer né? Então tem certos elementos que nós usamos na conversação, na fala, que nós utilizamos exclusivamente em virtude do tipo de interação que a gente está estabelecendo com a outra pessoa, com o receptor da comunicação. Quando você diz, really? Oh my God! É para representar a surpresa, para representar algo que te despertou, que você quer confirmar. Quando você diz really, é porque você quer confirmar alguma coisa. Então, o seu tom de voz, a sua expressão corporal, tudo isso funciona na comunicação oral. Na comunicação escrita você não tem isso. Então, são esses elementos coesivos que vão expressar essas emoções ou essas intenções da comunicação. Por exemplo, em inglês a gente pode dizer you know, para dizer você sabe. Então, como você sabe, as you know, né, você diz o que você quer falar. Actually, in fact, você usa quando você quer demarcar essa situação de confirmar algo. Então, você diz na verdade, de fato. Então, quando você quer fazer uma ênfase, dar uma ênfase maior a algo. Right, ok, well, são elementos que você pode usar para expressar confirmação. Basically é quando você quer resumir, então você diz basicamente. Like é o como, então você está explicando alguma coisa, você quer exemplificar, aí você diz like this, assim como, ou tipo assim, é uma forma de você fazer comparação. I mean, I say, é às vezes quando você quer corrigir, eu quis dizer, eu quero dizer, eu digo. Então você também pode usar essas expressões. Isso são marcadores de oralidade. A parte de discurso, a parte textual, aí nós vamos separar por ideias que podem ser indicadas com essas palavras. Então, por exemplo, ideia de adição. Qual é a conjunção aditiva mais utilizada na língua portuguesa ou na língua inglesa? And, que significa e, que é para dar ideia de adição. João e Maria. Eu e você. Arroz e feijão. O e dá a ideia de ligação, dá a ideia de soma entre um ponto e outro. Também posso encontrar also, que é o também usado no início ou no meio da frase. As well ou as well as, assim como. Additionally, além disso. Lá no plano de estudo vocês encontram isso aqui com mais informação. Contraste, ideia de oposição. But é o mas, ideia adversativa. However, contudo, todavia, entretanto.
Instead of, ao invés de, para dar a ideia de oposição. Comparação, eu posso ter o like, que é o mais comum. Professora, mas like não é gostar? Sim, quando ele é verbo. Quando ele é conjunção, ele significa como. Professor, e como eu vou saber? Pelo contexto. O contexto vai demonstrar para você. Se você tem sujeito e a palavra like, provavelmente é o verbo gostar. Sujeito e a ação que representa o gostar. Se você vê o like após um outro verbo, após um outro elemento, fazendo conexão entre uma oração e outra, aí é uma comparação. In the same way ou likewise é da mesma forma. Equally, igualmente. Para dar a ideia de causa e efeito, ou explicar alguma coisa, dar a justificativa por que algo aconteceu. Nós vamos ter o because, que é o porquê, resposta, therefore ou thus, portanto ou por isso, para justificar. Conclusão, eu posso ter in summary, que é em suma, finally, finalmente, para você concluir. ênfase, que é para você dar sentido mais enfático. Especially, especialmente. Above all, acima de tudo. Alternativa ou alternância, eu tenho or, que é o ou. Esse ou também pode ser representado por either, que é ou eu posso ter neither. Neither seria o nem. Tá? Também existe a pronúncia neither, então você também pode ver com essa pronúncia aquela palavra. Sequência, quando você vai ver, por exemplo, num texto que apresenta vários pontos. First, primeiro, second, segundo, next, o próximo, meanwhile, enquanto isso. No caso da ilustração, for example, por exemplo, such as, tal como, ou pode ser no plural também, tais como, quando você vai exemplificar. In the case of, no caso de, então eu também posso ter essas utilizações para representar exemplos. Qualifying, para qualificar algo, né, ou para classificar. Although, apesar de. Apart from, além disso. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ver em contexto. Então, o que acontece? O que vocês viram até agora? A gente tem essas representações de vários vocábulos, né, de várias palavras ou várias expressões, que para você utilizar, você tem que pensar qual é a intenção que eu quero transmitir. Então, por exemplo, quando eu digo I speak Portuguese and I understand English, eu estou dando uma ideia de soma. Eu falo português e eu entendo inglês. Então, a conjunção and, ela está dando a ideia de que aquelas duas ações se complementam. Se eu digo I speak Portuguese, but I don't understand English, aí eu já estou dando uma ideia de contraste. Então, o uso dessas palavrinhas, desses elementos de ligação, desses marcadores discursivos, eles vão afetar como que aquela comunicação é recebida pela outra pessoa, como que aquela pessoa está lendo a minha mensagem, como que aquela outra pessoa está recebendo a informação que eu estou passando. A mesma coisa acontece quando vocês forem interpretar seus textos. Se você analisa um texto e você encontra uma conjunção aditiva, você sabe que a ideia é de complemento. Se é uma conjunção de contraste, a ideia é de oposição. Or, alternância. Você pode assistir TV ou jogar videogame. Então, uma das duas. Os dois não é possível. I love chocolate ice cream, but I do not like strawberry. Eu amo chocolate, sorvete de chocolate, mas eu não gosto de morango, sorvete de morango. She, olha o like aqui como verbo, tá bom? Eu falei agora há pouco. She didn't come to the class because she's very sick. Ela não veio para a aula porque ela está muito doente. Então, a relação de causa e efeito, é o motivo dela não ter vindo à aula. When he was a child, he loved watching cartoons. Quando ele era criança, ele adorava assistir desenhos, né, os cartoons, programas animados. Então, esse when dá a ideia de tempo, referência temporal. I'm going to the library to study for my exams.
Eu vou para a biblioteca para estudar para os meus exames. Então, aquele to é o propósito, é o motivo que eu estou praticando aquela ação. O objetivo, né? I forgot to set my alarm, so I woke up late. Eu esqueci de configurar meu alarme, por isso eu acordei tarde. Causa e consequência. Eu fiz isso, esse foi o resultado. Aqui eu tenho uma síntese, né? Outros exemplos mostrando such as, que é para exemplificação. O parque tinha muitas atrações, tais como o jardim botânico, o zoológico e vários playgrounds, várias áreas de lazer. In summary, para resumir, ou em suma, a reunião endereçou várias questões, incluindo orçamento, alocação de orçamento, o prazo para os projetos, as necessidades dos funcionários e setting the stage for a productive quarter. E eles estabeleceram que seriam as metas para ter uma quinzena ou um período produtivo. Então, ali eu tive situações frasais, né? A gente não viu grandes textos, foram exemplos pontuais para demonstrar a aplicação dessas palavrinhas de ligação. Agora eu quero fazer com vocês alguns exercícios, porque como que a gente trabalha esse tipo de conteúdo? Memorização, então seu professor pode fazer jogos com vocês podem fazer atividades assim. Tem vários jogos e várias plataformas gratuitas que a gente encontra na internet que vocês podem ter acesso a esse tipo de atividade para ajudar na memorização. E tem o autoestudo, acesse os materiais, lê os materiais, as nossas apostilas, os planos de estudo, para você se familiarizar. E o tipo de exercício que é muito comum é encontrar essas palavras em contextos. Então, por exemplo, na citação, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. Então, é uma citação que foi falada pelo APJ Abdul Kalam, que foi o ex-presidente da Índia. Essa conjunção like, ela expressa ideia de quê? Nós vimos, né, na nossa explicação, like significa como, quando ele é uma conjunção. Como eu uso para comparar. Então, a minha resposta é a comparação. Aí eu analiso o que a frase está dizendo. Se você quer brilhar como o sol, primeiro queime como o sol. Então, é uma citação que apresenta essa citação aqui, ó, tá? Vocês encontram vários posts desses na internet para você poder analisar. Considerando a sentença, she loves the idea of going running, espaço, she hates getting up early, a conjunção que expressa o sentido de contraste entre amar correr e odiar acordar cedo é qual? Então, qual dessas alternativas aqui representa uma conjunção de oposição? Vocês sabem, é a palavrinha but, que significa mas, né? Mas, conjunção adversativa. Ela ama a ideia de correr, mas ela odeia acordar cedo. Terceira questão, tem um fragmento de texto aqui, duas palavrinhas destacadas, 3. In addition, also e moreover. As palavras destacadas no texto, in addition, also e moreover, são marcadores que expressam ideia de quê? In addition, em adição. Also, também. Moreover, além do mais. Você pode analisar a questão assim, traduzindo as palavras, ou você analisa o contexto. The beach was a wonderful place in the summer. A praia foi um ótimo lugar no verão, maravilhoso lugar para passar o verão. Em adição, o som das ondas era prazeroso. Também o sentimento, a sensação da areia nos dedos do pé era bastante relaxante. E ainda mais, além disso, além do mais, você podia ver o pôr do sol à noite, né, no entardecer. Então ele fez uma descrição e essa descrição foi colocando várias características, todas se somando à beleza da praia. Então a ideia é de adição, in addition. Outro cartoon destacando a palavrinha but. I found eggs, but he found eggs, but he didn't find milk. No contexto do cartoon, o uso da conjunção but é usado para expressar que o homem no mercado, ele encontrou os ovos, mas não encontrou o leite. Então, é a ideia de contraste entre as duas coisas que ele estava procurando. E para a gente finalizar, a última questão.
tem na sentença, we discussed the budget review, the project deadline and assigned task. We are on track for launch. Então, ele descreveu algumas coisas, depois ele disse, a questão é, assinale a alternativa que completa a lacuna com uma conjunção indicando a conclusão. Por que conclusão? Porque primeiro ele fala o que eles fizeram, ó. Nós discutimos o orçamento, revisamos as datas do projeto e distribuímos as tarefas. Ou seja, in conclusion, no final, nós estamos prontos para o lançamento. Ou seja, é a conclusão daquelas várias ações que ele colocou. Pessoal, nós encerramos mais um vídeo, mais uma aula de hoje. Desejo a todos muito sucesso, boas aulas. Não deixem de acompanhar as redes sociais da plataforma Gonçalves Dias. No YouTube, clica no like, dá um like para os nossos vídeos. A gente prepara com muito carinho para vocês. E também acionem ou ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos materiais. Até a próxima, fiquem bem e bye bye!